Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Pensando Direito, aqui na TV RVC, canal 8 da NET. Sempre terça-feira, 21 horas, hein? Não esquece. E toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, no canal Pensando Direito no YouTube, ok? Hoje, o nosso programa terá como tema uma situação um pouco polêmica, porque muitos empregados e empregadores não sabem o que fazer com as gestantes empregadas. Por isso, aqui no programa de hoje, vamos falar sobre o afastamento da grávida das atividades presenciais e o projeto de lei número 258 de 2001. E como convidado, eu trago o doutor Constantino Salvatore Morello Júnior. Isso mesmo, você ouviu certo. O nome dele é Constantino Salvatore Morello Júnior. Meu caro Constantino, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer participar do programa Pensando Direito, do meu querido amigo Fernando Peixoto. Uma alegria imensa estar aqui diante de vocês, nesse local que já passaram tantas personalidades do mundo jurídico. Me sinto muito feliz pelo convite, honrado, e espero poder contribuir com esse assunto tão importante que causou tanta polêmica no mundo jurídico, no mundo empresarial e com as próprias gestantes. É uma alegria imensa e a felicidade de estar aqui com todos vocês e com essa pessoa especial, Fernando Peixoto. Vamos lá. A Lei 14.151 de 2021 foi sancionada esse ano, em 12 de maio. E agora, no mês de outubro, ela completa 5 meses de sua vigência. E ainda continua provocando muitas discussões, principalmente no que diz respeito ao afastamento do trabalho das gestantes, que só podem realizar as suas atividades presencialmente. E agora, portanto, meu caro Constantino, qual foi o objetivo desta lei? O objetivo principal é a proteção da saúde da mulher gestante, da maternidade, do nascituro em si. Importante destacar que a intenção do legislador é louvável, mas a lei, de certa forma, não foi muito bem pensada. A lei tem 2 artigos, na verdade, um artigo, um parágrafo, e o segundo artigo é o que fala que ela entra em vigência na data da publicação. Então, a gente tem uma lei com um artigo e um parágrafo único que trata de um tema tão relevante e tão preocupante. A lei, talvez, ela buscou encontrar respaldo na própria Organização Internacional do Trabalho. A OIT tem uma convenção, a Convenção de número 103, que trata dessa proteção. A gente tem uma relevante proteção de caráter social, como também ocorre com a estabilidade provisória que está prevista na Constituição. Então, o objetivo da lei foi proteger a saúde da mulher e, além disso, vai além. Ela protege o nascituro, o bebê, que vai além do interesse e da vontade da própria mãe, da própria mulher. Então, o objetivo principal é essa proteção da saúde da mulher gestante. Quando a gente vai analisar lá nas razões da lei, ela foi feita com base num estudo publicado em julho de 2020 pelo International Journal of Gynecology and Obstetrics, que tratou dos casos de mortes de mulheres grávidas. E a deputada relata que o número de mulheres grávidas gestantes no Brasil representa 80% do número de mortes no mundo. Então, é um número bastante relevante que justificou a legislação. Mas ela traz muitos equívocos. É uma legislação de tão relevante importância, mas com um único artigo, e deixa muitas brechas, que é o que a gente vai tentar dirimir aí ao longo do nosso bate-papo. Perfeito! Nós não podemos esquecer que a saúde da mulher e do nascituro, ou seja, do seu bebê,
precisam ser assegurados, principalmente no momento como esse de pandemia. Agora, o que determina essa lei, Constantino? É uma lei bastante simples. Ela determina o afastamento da empregada gestante das atividades presenciais enquanto perdurar o estado de emergência decorrente do coronavírus, podendo ocorrer apenas o trabalho telepresencial, o trabalho em domicílio. Então, ela determina o afastamento de toda a empregada gestante do local de trabalho, do ambiente de trabalho, e permite que seja realizado o trabalho apenas à distância, no domicílio. A lei basicamente trata disso. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: ainda existem muitas dúvidas no seguinte ponto. O estado de emergência de saúde pública, ele vai até quando? Então, o primeiro decreto, que foi de fevereiro de 2020, ele teve vigência até 31 de dezembro de 2020. E ele perderia a validade de 31 de dezembro de 2020, mas a gente teve uma decisão do STF, do ministro Lewandowski, que prorrogou até o término do estado, até o término do Covid-19, da pandemia, ou até o término do estado de emergência, determinado pela OMS, Organização Mundial de Saúde. E, além disso, muitos estados criaram decretos do estado emergencial, muitos estados criaram decretos estaduais reconhecendo o estado de emergência. Então, a princípio, ele está atrelado, o seu término está atrelado ao término da pandemia de coronavírus. Então, a gente não tem uma data específica para terminar. Assim que o governo reconhecer o término da epidemia, da pandemia do coronavírus, automaticamente o estado de emergência deixa de existir. Ou ainda, se for declarado pela OMS também, o término da emergência mundial. Agora, meu caro Constantino, uma pergunta que não quer calar. O empregador, ele é obrigado a afastar a empregada gestante das atividades presenciais? Fala aí pra gente. Sim, o empregador é obrigado. A lei é taxativa, ela não deixa nenhuma opção para o empregador. O artigo 1º da lei e único da lei diz que o empregador deverá afastar, ele não poderá afastar, ele deverá afastar a gestante do local de trabalho. Então, durante o estado de emergência nacional decorrente do coronavírus, a empregada gestante deverá ser afastada do ambiente de trabalho, podendo prestar o seu trabalho em ambiente doméstico. Então, não tem opção para o empregador. A lei é taxativa. Olha só, pode até parecer repetida a pergunta, né? Para você que está aí de casa, pode até parecer que eu estou repetindo, mas muitos empregadores ainda perguntam se pode decidir pelo não afastamento da empregada gestante de sua atividade presencial. E aí, Constantino, pode ou não pode? Não, ele não tem essa autonomia, ele não tem possibilidade de não cumprir essa determinação legal. O que ele pode é direcioná-la para prestar as atividades em domicílio, através do teletrabalho, trabalho em home office, esse trabalho vinculado aos meios hoje tecnológicos muito utilizados, isso ele pode fazer, mas decidir pelo não afastamento, ele não pode. Obviamente, que na prática, importante ressaltar isso, na prática, muitas empresas, principalmente as pequenas empresas, elas não têm cumprido a lei. Por quê? Vamos imaginar o seguinte exemplo. Um mercadinho que tem apenas lá o dono que trabalha, a família trabalha e tem uma caixa que está gestante no primeiro mês de gravidez. Quem é que ele colocaria para substituir? Então, a lei não pensou no financiamento disso. Ela traz a responsabilidade toda para o empregador, mas, efetivamente, ele não pode decidir pelo não afastamento. Ele estaria descumprindo a lei, como nesse exemplo que eu dei. Muitas microempresas, empresas de pequeno porte, pequenos comércios,
eles efetivamente estão deixando de cumprir a lei, até em acordo com a própria gestante. Mas isso não tem permissão legal, isso é um descumprimento legal. Importante fazer um parênteses aqui, Fernando, é que a lei não traz no seu bojo, ela não traz nenhuma sanção, nenhuma penalidade. Mas aí poderiam ser aplicadas todas as penalidades e sanções da própria CLT e outras mais relacionadas a esse vínculo laboral. Doutor Constantino, uma coisa que a gente ouve muito falar aqui no Brasil é o seguinte: ah, esta lei pegou, esta lei não pegou, ah, eu vou cumprir, ah, eu não vou cumprir. Agora, para esclarecer aqui ao nosso público que está acompanhando aqui o nosso programa, uma lei é para ser cumprida ou não? Existe a opção de eu não cumprir uma lei? É verdade. Apesar de a gente ter, nos últimos tempos, aí, tanta discussão se cumpre, se vai cumprir, se não vai cumprir, a gente, no nosso ordenamento jurídico, a gente vive num país democrático e focado na Constituição Federal, a gente não tem essa opção. A lei, sim, é para ser cumprida. Não só lei, né? Decisão judicial também é para ser cumprida. O que é uma lei em si, né? A lei nada mais é do que uma regra de conduta. Ela é uma regra de comportamento que deve ser observada e cumprida por todas as pessoas, sem exceção. No caso dessa lei da 14.151 de 2021, não é diferente. A lei tem sim que ser cumprida. Apesar de todos os percalços que ela traz, de todas as dificuldades que ela traz para o empregador, principalmente para o pequeno empregador, é muito complicado. Vale um parênteses aqui, quando a gente fala que a lei tem que ser cumprida, a lei não traz distinção entre qual é o empregador que deve cumpri-la. Então, se eu tenho uma empregada ou se eu tenho 10 mil, 20 mil empregadas, a lei se aplica da mesma forma. Eu recebi, esses dias eu estava conversando, Fernando, com um amigo que é advogado de uma rede grande de hospitais em São Paulo, e ele disse agora, se eu não estou equivocado, mas é quase certeza, que eles têm, dentro do quadro todo deles, obviamente que no hospital, atendente, auxiliar de enfermagem, enfermeira, as próprias médicas, parece que eles tinham mais de 2.000 pessoas, 2.000 mulheres grávidas dentro de todo o corpo de empregados. E aí fica a pergunta, né? Como afastar 2.000 gestantes? Como é que uma auxiliar de enfermagem, uma enfermeira, uma própria médica, como é que ela vai fazer o trabalho dela telepresencialmente do domicílio? Obviamente que é impossível, mas é isso. Excelente esse questionamento, Constantino. Muito bom mesmo. Agora, e aí, vocês que estão em casa, será que vocês teriam alguma solução para esta situação? Manda para a gente aí, se tiver alguma resposta para esse questionamento. Agora, Constantino, me diga uma coisa. Outro ponto que muitas empregadas questionam é o seguinte: a gestante pode se recusar a ser afastada de suas atividades presenciais? Não, a resposta é não. E ela vai de encontro até a pergunta anterior que você me fez de modo muito, muito claro. A lei é para ser cumprida, não só pelo empregador, mas também pela gestante. A lei não dá essa opção para a gestante de optar por manter-se trabalhando. Inclusive, há um entendimento aí que o que se protege, principalmente, não é sequer a gestante. O objetivo principal é proteger o nascituro, é proteger o bebê. E aí nem a mãe teria direito de colocar em risco a saúde do seu bebê, do seu filho ou filha, e nesse sentido é que ela não teria a opção de escolher, eu prefiro permanecer aqui porque eu não tenho condições de trabalhar em casa, mesmo que seja uma função que permita o trabalho telepresencial e ela manifestar seu interesse de ficar, porque a minha casa não tem condições, eu prefiro ficar aqui, até em alguns casos eu fico melhor aqui, mais protegida aqui do que em casa. Infelizmente, isso acontece muito, né, pelo Brasil afora, mas a lei não dá essa possibilidade, nem para o empregador e nem para a empregada de opção.
vamos ajustar em acordo que eu permaneço aqui. Ela não tem essa opção, até porque a gente estaria tratando aí de um direito indisponível, irrenunciável. O direito à vida, à saúde, à integridade do próprio nascituro é um direito indisponível e ela não poderia renunciar a esse direito ao afastamento, que tem como objetivo, como a gente já falou algumas vezes, proteger a saúde e a integridade física do nascituro. Portanto, vocês, empregadas gestantes, não têm como optar em continuar trabalhando. A lei protege o seu bebê. Portanto, é necessário sim que você se afaste. Ok? Constantino, me diga uma coisa. E se a gestante firmar um acordo direto com o seu empregador para que ela continue trabalhando de forma presencial, isso é possível? Não também. Muitas empresas têm adotado essa prática de realizar um acordo para se preservar de uma eventual reclamação futura da própria empregada gestante ou de uma fiscalização, fazendo um acordo onde nele fica claro que as partes ajustam a manutenção do trabalho presencial, a manutenção do trabalho dentro da empresa, dentro do ambiente da empresa. Esse acordo, mesmo que realizado, ele é nulo, em consequência do que a gente já até falou, de que ela não teria essa opção de renunciar ao direito de preservação da saúde do menor, do nascituro, eu digo, e, igualmente, o empregador também não teria essa opção de deixá-la trabalhando. Então, esse acordo, mesmo que feito direto com o empregador, ele não teria validade. E eu vou além. Algumas empresas, para se proteger, estão buscando fazer esse acordo com o apoio e a chancela do sindicato. E alguns sindicatos têm corroborado esse acordo. Eu entendo que mesmo o acordo feito com a chancela do sindicato, ele não tem valor. Ele é um acordo nulo porque ele contraria a determinação expressa da lei, que, infelizmente, não dá essa opção. Infelizmente, pensando no cenário empresarial, da dificuldade que hoje as empresas vêm enfrentando em razão de todas as suspensões das atividades, em razão da questão econômica, da própria economia, e, por outro lado, obviamente que a lei é benéfica por essa questão da proteção. Então, ela é uma lei que, dependendo do viés que você a analise, você vai bater palmas à lei, dizer que a lei veio em hora certa, quando você pensa na proteção, e, ao mesmo tempo, você vai criticá-la, dizer que é uma lei totalmente desprovida no momento que a gente atravessa no país, no momento econômico, no momento de dificuldade que as empresas enfrentaram, principalmente as pequenas e médias, e ainda terem que arcar com o custo de suportar o pagamento dos salários, da remuneração dessa gestante, sem ela prestar o serviço. Eu acho que, Fernando, cabe um parênteses aqui, que a gente tem que lembrar, assim, isso tem várias pesquisas que comprovam, as pequenas, as médias empresas, ela tem, não vou me lembrar agora o período exato, mas elas têm um caixa, uma reserva de caixa muito pequena. Então, com a pandemia, praticamente essa reserva de caixa foi comprometida. E a dificuldade é como financiar o pagamento do salário dessa gestante, que às vezes é uma única empregada, 2 ou 3 empregadas, como o empregador financia isso? De onde ele tira o dinheiro para bancar essa pessoa fora do seu estabelecimento, nos casos em que ela não pode prestar o trabalho telepresencial, porque ele teria que bancar todo este pagamento e bancar mais um empregado que vai substituí-la. Então, essa questão é bastante complexa, mas a lei está aí e, como a gente já disse, vamos repetir, a lei tem que ser cumprida. Cuidado, você que é empregador, principalmente o pequeno e o médio empresário. Você precisa tomar bastante cuidado, porque essa legislação, essa lei, a 14.151, ela é muito delicada, porque ela é muito simplificada. Ela deixou de falar muita coisa. Daí gera uma certa insegurança dentro daquelas relações de emprego. Portanto, você empregador, em caso de dúvida,
procure um advogado da sua confiança. Agora, outro ponto, como o Constantino acabou de falar, que é muito delicado, é o pagamento. Esse é mais um problema que surgiu com essa lei. Mais ainda, vamos discutir sobre esse ponto um pouquinho mais adiante, tá? Segura aí um pouquinho, que a gente vai falar sobre isso já já. Agora, meu querido Constantino, o afastamento deve ser feito para todas as empregadas gestantes? Sim, a lei é clara que deve ser feito para todas as gestantes. Não há uma distinção na lei, mas a gente está falando de seletistas. Ela não se aplica para funcionário público, por exemplo. A gente pode falar disso mais especificamente aí mais para frente, se você me permitir, mas respondendo à sua pergunta, sim, ela se aplica a todas as gestantes, independente do tempo de gravidez. Então, a lei também não foi, quando eu critiquei que ela é uma lei não muito técnica, uma lei para tratar de um assunto tão delicado, que traz tantas consequências para os empresários, para as empresas, para os empregadores em si, ela deveria ter sido redigida com um pouco mais de cuidado, tratando até dessas questões de pagamentos, o que efetivamente tem que ser pago, o que não tem que ser pago, o que se garante à gestante, e talvez trazer uma compensação para o empregador, para a empresa, algum benefício fiscal para que pudesse ajudá-lo. Não, o que o legislador fez e o presidente da República sancionou? Olha, o problema é de vocês, eu não quero que a gestante fique trabalhando para preservá-la, e aí é digno de aplausos, mas como é que você vai arrumar dinheiro para pagá-la já é problema de vocês. E eles usam uma justificativa que o risco do negócio é do empregador. Então, o empregador fica com o ônus do seu negócio, tem o bônus, mas fica com o ônus. E esse seria o ônus no momento de pandemia. A conta que o empregador teria que pagar é essa de bancar o afastamento. E aí, tá gostando do nosso programa? Então não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa Pensando Direito. Hoje o tema é afastamento da grávida das atividades presenciais. E o projeto de lei número 2058. Continue assistindo. Mais uma pergunta que muitas pessoas me fazem nas ruas, na faculdade, é a seguinte: a empregada gestante afastada, ela poderá trabalhar de forma remota? Diz aí pra gente. Sim. E aí aqui é até o inverso do que eu falei antes. Ela deverá trabalhar. Ela não pode se recusar a trabalhar de forma remota. Exatamente porque o artigo da lei diz que, ao mesmo tempo que a empresa tem a obrigação de afastá-la do ambiente, a empregada tem a obrigação de aceitar o trabalho à distância, o trabalho em domicílio, o trabalho remoto. Então, respondendo de maneira bem objetiva à sua pergunta, ela tem sim que trabalhar de forma remota, sempre que for possível. Então, a gente vai entrar numa discussão até um pouco mais ampla aqui, acho que vale esse parênteses, que é uma preocupação de todo mundo. Como é que ficaria a questão da internet? Quem é que pagaria a internet se a casa da pessoa não tiver uma internet rápida? Se ela não tiver uma mesa adequada, uma cadeira adequada? Quem é que paga a conta de energia que ela vai utilizar mais por estar em casa, porque ela estaria lá na empresa e não teria esse custo, a luz ficar apagada enquanto ela não está em casa, se ela morar sozinha? Então, entra nessa discussão um pouco mais ampla, mas respondendo à pergunta em si, sim, a empregada gestante deve trabalhar de forma remota sempre que possível. Agora, já que você tocou nesse tema das despesas,
Nos esclareça, então, quem é que vai pagar essas despesas? Vamos lá. A gente teve legislação específica e medidas provisórias tratando do trabalho em home office, do trabalho telepresencial. Mas, na verdade, elas deixaram o vácuo com relação a quem efetivamente seria responsável pelo pagamento dessas despesas. Elas não foram claras a dizer que o empregador, que o patrão, teria que pagar essas despesas. Entretanto, a gente, aplicando todos os conceitos de direito do trabalho, aplicando, inclusive, a analogia, que é usar outras decisões como parâmetro, resta, na minha opinião, muito claro que o empregador, o patrão, tem que se responsabilizar por essas despesas adicionais que a empregada gestante vai ter para ficar em casa trabalhando. Há até uma discussão com relação a outros tipos de despesas que não seriam a infraestrutura. O que a gente está chamando de infraestrutura? A internet, fornecer um computador, talvez fornecer uma cadeira adequada, pagar a conta de luz, mas há até entendimentos mais amplos de que teria que pagar, vai até o extremo do papel higiênico que está utilizando porque está em casa, da água que vai beber. Então, eu entendo que é, sim, responsabilidade do empregador arcar com esses custos. Interessante que sempre que a gente fala disso, a gente teria que dividir, né? É óbvio que se eu pegar uma multinacional, não tem nenhuma dúvida que ela já até tem essas políticas de pagar, de arcar com essas despesas. Mas como fica isso voltando no assunto do pequeno, do médio, do dono do mercadinho, do dono do comércio de bairro? Como é que ele faz isso, né? Ou até uma pequena empresa que possa ter o trabalho telepresencial, mas ele talvez não tenha capacidade financeira para suportar esses custos, talvez ele não tenha dinheiro para bancar o empregado que está usando a internet, que não é gestante, que está usando a internet lá dentro da empresa, e bancar também mais um custo para quem está trabalhando em casa. São questões que a lei não se atentou, mas que têm que ser enfrentadas, né? Nós que somos operadores do direito, advogados, a gente tem que auxiliar a população leiga a entender esses assuntos para tentar garantir o cumprimento da lei, garantir os direitos das empregadas gestantes e, na minha visão pessoal, não esquecendo da sobrevivência das pequenas e médias empresas. Temos que encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto comum que ajude a empresa a sobreviver e a empregada gestante a preservar a saúde do seu nascituro, que nada mais é, a gente fala nascituro, não é uma palavra tão complexa, nascituro nada mais é do que o bebê que está em gestação. Então, lá desde o primeiro momento da concepção, a lei chama de nascituro, mas a gente chama de bebê, de neném, aí cada um chama como quiser, mas é o feto, é a criança em gestação, que a gente chama pela lei de nascituro. Ainda sobre esse ponto, né, sobre essa questão da despesa, trabalho remoto, diz aí para a gente, para quem está aqui assistindo, teria que haver algum acordo por escrito ou algum aditamento no contrato de trabalho? O que é que você pode dizer para os empregados e empregadores que estão acompanhando aqui o nosso programa? Sim, sim. Por mais simples que seja, por mais que a empresa seja pequena, não tenha, às vezes, uma contabilidade grande, não tenha um departamento pessoal, faça, sim, esse acordo escrito, mesmo que ele seja de uma maneira bastante simples. Coloque no papel o acordo, vamos pagar isso, aquilo outro, você assina como dono da empresa, a empregada assina também, mas é importante, sim, que se faça este acordo, que da maneira correta, seria um aditivo ao contrato de trabalho. Esse aditivo ao contrato de trabalho traria as regras deste trabalho fora do local de trabalho, desse trabalho em domicílio. Mas é importante, sim, que isso fique ajustado. E eu iria além. Eu acho que até uma troca de e-mails com o aceite da empregada, estabelecendo essas condições, essas regras, o que vai ser pago, como vai ser pago, já seria suficiente para a prova desse ajuste, desse acordo entre as duas partes. Não precisa ser nada formal, feito por advogado. É óbvio que se você tiver condições de consultar a sua consultoria jurídica, se você tiver condições de consultar um advogado, ele vai fazer isso de uma maneira que te dê mais respaldo.
Mas se você não tiver também, se você é um pequeno, faça de forma escrita, de forma formal, mas faça, não deixe de fazer. Eu acho importante, Fernando, que se documente esses acordos todos, e não só esses, pegando o gancho aqui, sempre que você fizer um acordo com o seu empregado ou com a sua empregada, e aí vou além da questão que a gente está tratando aqui hoje no seu programa da gestante, mas sempre que você fizer qualquer tipo de acordo, antecipação de férias, emenda de feriado, qualquer coisa nesse sentido, coloca no papel, da maneira mais simples que seja, dentro daquilo que você está capacitado para fazer, mas faça, não deixe de fazer. Isso é importante e vai garantir, não só a empresa, mas garante também o empregado. Aquilo que está, como dizia meu pai, né? O combinado não sai caro. Agora, uma dúvida que surgiu aqui. E se a gestante não tiver possibilidade de cumprir a sua função de forma remota? Exemplo, ela trabalha no caixa de um supermercado, ela é enfermeira, ela é médica em algum hospital, ela é cobradora de ônibus. O que o empregador deve fazer? Além da mudança de função, o que o empregador pode fazer, inclusive, para minimizar esse prejuízo? Essa questão é complexa, né? O que fazer? Há vários entendimentos. A princípio, ele tem que afastar e pagar. Isso que a lei diz, tem que afastar e pagar. A gente, como advogado, pensa em algumas alternativas para equilibrar um pouco mais essa relação. Uma delas seria, que a lei permite, inclusive, mudar a função, para tentar que ela faça uma função que possa encaixar no teletrabalho, no trabalho em domicílio. Então, seguindo a lei, ele tem que pagar. O encargo, o custo disso, fica todo em cima do empregador. Ele tem que pagar por isso. Mas há algumas alternativas. Uma delas é alterar a função dessa empregada gestante para que ela continue prestando o serviço em outra função e aí minimize o problema para o empregador. Ele pode até alterar duas funções. Então, vamos tentando pegar o exemplo da caixa. Ele tem a caixa e tem uma pessoa lá administrativa que faz o fechamento das compras do mercadinho, por exemplo. Ele pode pegar esta pessoa que não é grávida e faz este fechamento, botar ela no caixa, e a caixa ele treina para fazer o fechamento de casa, para fazer o trabalho que a outra fazia de casa. Então, ele faz essa inversão de função que, em razão do estado de emergência, em razão da pandemia do Covid, no meu entendimento, é muito claro que isso é permitido. São alternativas que o empregador, que o patrão pode usar para minimizar o seu prejuízo. Agora, uma dúvida que surgiu aqui. E se a gestante não tiver possibilidade de cumprir a sua função de forma remota? Exemplo, ela trabalha no caixa de um supermercado, ela é enfermeira, ela é médica em algum hospital, ela é cobradora de ônibus. O que o empregador deve fazer? Além da mudança de função, o que o empregador pode fazer, inclusive, para minimizar esse prejuízo? Ele pode tentar afastá-la, dependendo da situação, afastá-la pelo INSS, por exemplo. Mas aí esse afastamento para o INSS, ele não se daria única e exclusivamente pelo fato de ela estar gestante, dela estar grávida. Por quê? Porque gravidez não é doença. Eu sempre ouvi isso também. Gravidez não é doença. Então, ele teria que, talvez, nos casos em que houvesse alguma gravidez de risco, ou nos casos em que houvesse algum problema na gestação, algum problema com a gestante, algum fator de risco elevado, tentar afastá-la pelo INSS. Essa seria também uma alternativa. Eu acho que agora essa pergunta aqui vai gerar muitas polêmicas, né? Que trata-se de fato da remuneração. Me diz uma coisa, mesmo afastada, a empresa tem que manter o pagamento da remuneração da empregada gestante? Como é que isso funciona? Vamos lá. Imagine que uma empregada gestante vendedora,
ok? Que recebe salário mais comissão. Como é que fica essa remuneração? Paga-se a comissão mesmo sem ela estar trabalhando presencialmente, já que comissão é remuneração? Pergunta difícil de responder, porque essa questão ela tem vários entendimentos. Há um entendimento de que se eu pagar a comissão, nesse conceito de que comissão está dentro da remuneração. E aí eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples. Remuneração é tudo que o empregado ganha, é a cesta. Então, cai tudo lá, chama remuneração. Salário é só aquele valor ajustado do salário. O salário é 1, e aí eu vou jogando os benefícios, vai virando remuneração. A cesta fica maior. Então, a comissão faz parte da remuneração. Aí, quando eu vou lá para a lei diz garantida a remuneração. Vou até olhar minha cola aqui para eu falar exatamente como diz a lei. Sem prejuízo de sua remuneração. E aí, tentando responder a sua pergunta, comissão é remuneração. Entretanto, tem uma outra corrente, e aí a gente começa a entender que as coisas, quando a gente trata de legislação, não são tão simples, né? Cada um faz a sua leitura, a sua interpretação, e aí vai lá para o juiz, que vai tomar a sua decisão com base, às vezes, na tese da empresa e na tese da empregada. E os que defendem que não pagaria é que estaria gerando um enriquecimento ilícito da empregada, porque ela estaria recebendo em razão de não estar dando a contrapartida. Então, ela ganha a comissão porque ela vende e acresce um benefício para a empresa. Então, quanto mais eu vendo, mais entra dinheiro no caixa da empresa e, com isso, eu ganho um pedaço disso, que é a comissão. Aí, quando eu estou em casa, afastada por uma lei, eu não vendo, eu não trabalho, a empresa tem que contratar outra pessoa e, além disso, ela tem que pagar a minha comissão. Então, essa dicotomia é uma discussão bastante interessante. Eu defendo, particularmente, que o comissionamento não deveria ser pago. Apesar de ser uma verba de caráter salarial, eu entendo que comissionamento, nesse caso, não deveria ser pago. Mas é um entendimento pessoal e há, sim, entendimentos divergentes, que a gente pode ficar aqui 1 hora falando disso, Fernando, mas aí eu prejudico a trabalhadora porque ela queria estar lá vendendo. Ela não está vendendo porque ela não quer, é porque não deixaram ela vender. E aí, se não deixaram ela vender, ela tem um salário fixo pequeno, que é comum, e uma comissão maior. Como é que ela paga as contas dela? Então, é uma questão de solução bastante difícil. Como enfrentar isso? É bem complicada essa resposta e a defesa para os dois lados. Eita, que o programa de hoje tá bom demais, mas não saia daí, hein? Que a gente volta já já. Estamos de volta agora com o nosso último bloco, entrevistando o nosso convidado, o doutor Constantino Salvatore Morello Júnior. Vamos lá. Meu caro Constantino, eu sei que você já falou, mas para deixar um pouquinho mais claro aqui para os nossos telespectadores, as mulheres cuja atividade não pode ser realizada de forma presencial, como fica a situação e quem é que vai pagar o salário delas? Por incrível que pareça, quem vai pagar é o patrão, é o empregador, é o que diz a lei. Se ele não conseguir utilizar daquelas alternativas de mudar a função, de afastar pelo INSS, a conta é dele. A empregada, você que é empregada gestante que está nos ouvindo, você não pode ser prejudicada. O seu salário é garantido, a sua remuneração é garantida. Quem paga a conta é a empresa, quem paga a conta é o empregador. Você não pode ser prejudicado. Mais uma pergunta aqui que eu acho super interessante e eu tenho certeza
que você aí de casa também tem dúvida. Olha só. O empregador ainda pode suspender o contrato de trabalho da empregada gestante como uma forma de tô até engasgando aqui. Como uma forma de amenizar os prejuízos causados pelo afastamento da gestante? Ou seja, será que é possível ainda aplicar as MPs 1045 e 1046? Infelizmente, não. Mais uma conta para o empregador. Infelizmente, não, porque essas medidas provisórias perderam a vigência, né? Se eu não me engano, em 23 ou 25 de agosto. Não estou bem certo dessa data, mas elas perderam a vigência. Então, hoje, não mais o empregador pode se utilizar dos benefícios dessas medidas provisórias, entre eles a suspensão do contrato de trabalho, a redução da jornada de trabalho, tinha previsão de antecipação de férias, tantos outros benefícios que minimizariam, que diminuiriam esse prejuízo do empregado. Ele poderia dividir com o governo essa conta. Na suspensão do contrato de trabalho, ele suspendia, o governo pagava com base na tabela do seguro-desemprego. Na redução, podia reduzir 25%, 50%, 70% da jornada. Então, o empregado a empregada gestante, no caso, trabalharia menos, receberia menos da empresa, diminuiria o impacto, e o governo complementaria esses valores. Hoje, não mais. Hoje, ele não pode mais utilizar, porque as medidas provisórias perderam a vigência. Então, a lei, se eu não me engano, é de maio de 2021, de 12 de maio de 2021. Então, de maio de 21 até o término de vigência, até enquanto estava valendo as medidas provisórias, ele pôde, sim, dividir a conta com o governo nesses casos de suspensão do contrato, de redução da jornada e de utilização dos outros benefícios. A partir do momento em que a medida provisória perde a eficácia, ou seja, ela deixa de existir no mundo jurídico, ela não vale mais, ela não é uma lei mais e não precisa ser cumprida, ela é uma lei que perdeu a eficácia, ele não pode mais utilizar. Então, a gravidade do problema, a partir do término de vigência dessas medidas, ficou maior ainda para o pequeno e para o médio. Mais uma vez, ele vai ter que arcar com esse custo sozinho. Olha que interessante. Então, quer dizer que as MPs 1045 e 1046 perderam a vigência. Então, vamos lá. O empregador, já diante dessa situação que você nos coloca, pode utilizar o banco de horas negativo enquanto a gestante estiver afastada? O que você acha? Sim, pode. Aqui acho que é importante, Fernando, fazer uma explicação um pouco mais ampla para trazer um entendimento. Na vigência das medidas provisórias, a gente tinha suspensão do contrato, que eu suspendia e o empregado não trabalhava, e eu tinha a redução da jornada. Mas, nestes casos, o governo complementava o pagamento. Então, não poderia haver compensação. Eu não geraria um banco de horas, porque aquilo que o empregado não estava trabalhando, a empresa não estava pagando. Quem estava pagando era o governo estava complementando. Então, eu tenho duas situações. Se a empresa utilizou os benefícios da medida provisória, das duas medidas provisórias, ela não pode gerar banco de horas e compensar. Se ela não usou os benefícios, ela pode, sim, gerar banco de horas e compensar. Ela pode, sim, gerar banco de horas e compensar. Então, no caso, quando elas caducaram, que é a sua pergunta, Fernando, sim, pode gerar o banco de horas negativo, que é uma compensação futura. Então, em resumo, o empregado, a empregada gestante, fica devendo horas para a empresa, e aí ela vai compensar essas horas, devolver essas horas para a empresa, sem receber a remuneração. Isso pode ser feito num prazo de até 18 meses, é o que prevê a legislação. Então, em 1 ano e meio, pode ser feita essa compensação. Então, ao invés de realizar a hora extra, por exemplo, e receber, ela vai fazer hora extra e não vai receber.
que é o banco de horas? É uma continha de mais e menos. Eu coloco lá aquilo que eu trabalhei a mais e eu tiro de lá aquilo que eu trabalhei a menos. Então, no caso da sua pergunta, muito inteligente, por sinal, ela vai gerando a empregada gestante, vai gerando um saldo negativo. Ela vai ficar devendo para a empresa. E aí, quando terminar a pandemia, quando ela puder voltar a trabalhar, ela devolve essas horas. Isso é o banco de horas negativo. Pode sim ser aplicado banco de horas negativo, mas é importante que isso seja feito por escrito. Tem que ter um acordo entre a empresa e a empregada para ter validade este documento de compensação de horas, esse banco de horas, que é mais ou menos aí para você que está nos assistindo, é uma conta corrente igual do banco. Bota o dinheiro, tira o dinheiro. Por enquanto, a empregada está tirando lá o dinheiro, que são as horas, vai ficar devendo. Depois ela tem que depositar, que é pagar trabalhando as horas para ficar no 0 a 0. Em resumo, é isso, de uma maneira aí bastante didática. E peço até desculpa pelo exemplo aí do conta corrente, mas foi para tentar trazer mais clareza para quem está nos assistindo. Agora, nesse caso, até quantas horas ela poderá compensar por dia? Tem um entendimento de que é até 2 horas por dia, se eu não me engano, Fernando. Parece que até 2 horas por dia ela pode compensar, porque senão ela também ficaria sem receber salário, né? Aí a gente ficaria no período de vigência da lei, o empregador pagando, e aí quando ela voltar agora você não vai receber mais 6 meses, porque você vai compensar as horas. Tem um limite de compensação, se eu não me engano agora, de 2 horas por dia. Constantino, eu aposto com você que essa próxima pergunta que eu vou fazer para você aqui agora, nossos amigos aí de casa, nossos telespectadores que acompanham aqui o nosso programa, Pensando Direito, tem muita dúvida. Quer ver só? O fato da gestante ter tomado a vacina afasta a aplicação desta norma? Diz aí pra gente. Não afasta. Não afasta, e aí a gente tem alguns motivos. O principal deles é que a lei não fala nada disso. A lei fala que ela, gestante, empregada gestante, deve ser afastada. Ponto. E o outro motivo é que há entendimentos de que o fato de estar vacinada e imunizada não impede o contágio. Ele minimiza os riscos e não impede o contágio. Mas de maneira bastante simples, não, porque a legislação não prevê. Ela não dá nenhuma condição, ela não coloca nenhuma condição que retiraria o direito da empregada gestante permanecer fora do ambiente da empresa, trabalhando em domicílio. Quando a lei não prevê, a gente não pode colocar. A gente não pode criar esta regra se não tem previsão legal. Que é aquela questão lá que a gente ouve bastante, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não for em virtude de lei. Se não está na lei, a gente não pode fazer. E se o empregador melhorar as condições do ambiente de trabalho? Mesmo assim, ele é obrigado a afastar a empregada gestante? Bom, vamos lá. Se ele puder melhorar as condições do ambiente de trabalho, ele deve fazer. Até porque é responsabilidade do empregador, do patrão, do dono da empresa, manter um meio ambiente de trabalho adequado, saudável, salubre. Então, se ele poderia fazer e não fez, ele está errado. Ele tem que fazer independente da questão da gestante. É obrigação da empresa manter um meio ambiente de trabalho adequado, satisfatório. Então, aí fica um puxão de orelha para quem podia fazer e não fez, e vai querer fazer agora só para se livrar, em tese, dessa obrigação de afastar a gestante. Mas, mesmo assim, mesmo que ele melhore o ambiente, não vai resolver nada, só vai melhorar a condição de trabalho dos empregados dele. Mas ele não vai se beneficiar disso para impedir o afastamento da gestante, porque não tem previsão legal. Então, mesmo que ele melhore as condições, que ele afaste as mesas, que ele coloque divisórias entre as mesas,
forneça máscara, álcool gel e tantas outras medidas protetivas e preventivas, mesmo assim, ele não pode deixar de afastar a gestante. Uma situação curiosa que eu também já ouvi falar muito é o seguinte: tem muitos empregadores que insistem em não afastar a empregada. Eles mantêm a empregada gestante trabalhando presencialmente. Aí eu lhe pergunto, o que a empregada deve fazer neste caso, em que o empregador se recusa a afastá-la do trabalho presencial? Bom, vamos lá. Se o empregador se recusar a afastar, ele está descumprindo a lei. E aí ela tem um direito assegurado pela lei. O que ela tem que fazer? São várias opções. A primeira delas seria documentar isso de alguma forma, ou mandando um e-mail para o empregador solicitando que ele cumpra a lei. Se isso não surtir efeito, ela tem que procurar os órgãos públicos. Então, pode procurar o Ministério Público do Trabalho da cidade, se tiver. Isso dá para fazer, inclusive, pela ouvidoria do Ministério Público no site, pela internet. Hoje, com a recriação do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho foi extinto no início do governo Bolsonaro e agora ele foi recriado, se não me engano, se não houve mudança ministerial, o Onyx Lorenzoni, que é o ministro do Trabalho. Então, as secretarias de relação do trabalho, as antigas DRTs, também estão aptas para receber essa denúncia, ou ela pode procurar um advogado, pode procurar o sindicato, mas a orientação também é procurar um advogado que vai orientá-la, vai notificar a empresa e, inclusive, pode entrar com uma reclamação trabalhista contra a empresa pelo descumprimento da Lei 14.151, que garante a esta empregada gestante que ela seja afastada do trabalho com garantia total da sua remuneração. Então, o primeiro passo é conversar com o empregador, buscar resolver isso de maneira amistosa, que às vezes ele talvez não tenha conhecimento da lei, não tenha conhecimento das implicações. Depois disso, pode procurar os órgãos públicos, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Secretaria de Relações do Trabalho, as superintendências, tem vários caminhos. E o melhor deles é procurar um advogado, se você puder. Se você tiver um advogado, consulte o advogado. Tem as defensorias públicas, que também podem ser procuradas para isso, e o sindicato da sua categoria, para ir entrar com uma reclamação trabalhista, exigindo o seu afastamento. Aqui o nosso programa tem a intenção sempre em te deixar informado e atualizado com as nossas mudanças na legislação brasileira. Portanto, nesse mês de outubro, nós tivemos mais uma novidade legislativa na área trabalhista. E aí você me pergunta, o que, Fernando, que mudou o quê? Conta pra gente. Claro que eu vou contar. A intenção aqui é essa mesmo. O projeto de lei número 2058 de 2001 acaba de ser aprovado no início de outubro pela Câmara dos Deputados, né? E agora esse projeto está seguindo para o Senado Federal. E eu pergunto agora aqui para você, Constantino, mudou alguma coisa quanto ao afastamento da gestante com esse projeto de lei? Sim, o projeto de lei tenta trazer o equilíbrio, ele tenta trazer o equilíbrio nessa questão do afastamento da gestante, trazendo regras um pouco mais claras e que protegem a empregada gestante, mas não deixam de pensar nesse equilíbrio com o patrão, com a empresa, com o empregador. Ele coloca, por exemplo, esse projeto de lei traz que após 15 dias da imunização completa, ou seja, após 15 dias da segunda dose, termina esse afastamento. Então, passados 15 dias da segunda dose, a empregada teria que voltar para o local de trabalho e perderia os benefícios da lei, esses que nós falamos de ficar afastada até o término do estado de emergência. Ela teria que voltar com a imunização. Ele prevê também, se ela se recusar a tomar a vacina, ela pode, obviamente, se recusar. Se ela se recusar a tomar a vacina, ela também tem que voltar. Então, ela voltaria. Se ela não quisesse vacinar, ela assume o risco e teria que voltar. Acaba
esse afastamento da lei 14.151. Se houver aborto espontâneo com recebimento de salário da maternidade, aí ela também teria que voltar, e fala também do encerramento do estado de emergência. Então, o que o PL prevê? Ele prevê que não é indistintamente que ela fica afastada do local de trabalho. Ele traz a principal novidade, é que a gestante imunizada, ou seja, após 15 dias da segunda dose da vacinação, ela fica obrigada a retornar para o ambiente de trabalho. O que eles dizem é que, com a imunização, eu minimizo esse risco e posso trazer a empregada gestante de volta, exceto se o empregador optar por manter a trabalhadora em teletrabalho com a remuneração integral. Se ele resolver manter, ok. Mas se o empregador exigir que ela volte, ela tem sim que voltar. E você colocou de maneira muito clara aí que isso ainda não está valendo. É um projeto de lei aprovado pela Câmara no dia 6 de outubro passado, vai ao Senado e depois a sanção do presidente da República. Mas na minha visão, uma evolução legislativa que traz um pouco mais de equilíbrio nesta questão da preservação da saúde da gestante e do nascituro, que nada mais é do que o bebê. Então, quer dizer que essa lei ainda não está valendo, é isso? Então, por enquanto, se aplica a Lei 14.151 de 2021, é isso mesmo? Perfeitamente, isso mesmo. Ele é um projeto de lei aprovado na Câmara, mas aí, pelo trâmite legislativo, ele ainda vai ao Senado e depois a sanção. E se o Senado, dependendo das alterações que forem feitas no Senado, se tiverem emendas, ele volta para a Câmara. Então, assim, para ficar claro, que um dos objetivos do seu programa é trazer esclarecimentos aí à população, mesmo que você ouça por aí, agora tem que voltar, você já tomou a segunda dose da vacina, tem que voltar. Não. A lei que vale ainda é aquela que diz que você, empregada gestante, tem que continuar em domicílio. Não mudou nada por enquanto. Quando mudar, certamente o Fernando vai informar isso aí nas redes sociais dele e vocês vão tomar conhecimento. Mas, por enquanto, continua tudo igual. Agora chegou a parte do programa que eu mais gosto. Que tal jogar um ping-pong com o nosso convidado no quadro De Cara com Peixoto? Aqui, Constantino, eu te faço uma pergunta e você me responde de forma breve. Se pode, se não pode, se aplica, se não se aplica. Show? Vamos lá, primeira tacada. A lei se aplica para as empregadas domésticas? Sim, para todas as gestantes empregadas, independente da modalidade. E as servidoras públicas, elas também devem ser afastadas, de acordo com a Lei 14.151? Não se aplica para a servidora pública que são regidas por normas jurídicos-administrativas. Não. Sou MEI e estou grávida. Aplica essa lei? Infelizmente, não. Só para empregada. MEI não é empregada. Estou com 3 meses de gestação. A empresa não me afastou. Disse que não pode. Isso é certo? Não, a empresa está errada. Tem que afastar sim, independente do tempo de gravidez. E se meu empregador me afastar e me encaminhar para o INSS para receber o salário maternidade, depois que ganhar meu bebê, vou ter direito à licença maternidade? Sim, esse afastamento, se for feito agora, não interfere na sua licença maternidade. Até quando é válida essa medida? Enquanto durar o estado de emergência em razão da pandemia do coronavírus. Recebo insalubridade e incentivos. Se eu me afastar do trabalho, em razão da gravidez, eu continuarei recebendo junto com o meu salário ou serão cortados?
Sim e não. Há entendimento para os dois lados. Como é remuneração, sim, mas há entendimento de como ela não está no ambiente insalubre, não. Há dúvidas com relação a isso. Até hoje, a empresa que trabalho não deu uma resposta. E estou trabalhando presencial normalmente. Não sei o que fazer. Como devo proceder? Denuncia para o Ministério Público do Trabalho, para a Delegacia Regional do Trabalho, procura um advogado, vai no sindicato. A gestante precisa apresentar algum documento ao RH da empresa, tipo um parecer do obstetra, um atestado médico, para que ela possa ser afastada na forma dessa lei? Precisa de um documento, mas qualquer documento que comprove a gravidez. Ultrassom, um atestado médico, parecer, qualquer coisa que comprove a gravidez. Por mais simples que seja o documento, ele tem que ser aceito. Eu trabalhava no horário noturno. Fui afastada em razão da gravidez pela minha empresa. Tenho o direito de continuar recebendo o adicional noturno? Sim, porque é verba salarial, está dentro da remuneração. Mas também há entendimento diverso. Mais uma tacada, vamos lá. Sou intermitente e estou grávida e fui afastada sem nenhuma remuneração. Isso é certo? Não, a lei não distingue intermitente. Tem que fazer pagamento, pelo menos encontrar uma média de salário para pagar. Meu querido Constantino, puxa vida, sensacional a sua entrevista. Muito esclarecedora. Queria muito te agradecer por essa oportunidade de poder trocar com a gente aqui o seu conhecimento e nos trazer estas brilhantes informações. Muitíssimo obrigado. Espero você de volta aqui em uma outra oportunidade. Querido Fernando Peixoto, que alegria ter participado do seu programa Pensando Direito. Que alegria. Fazia tempo que eu queria vir aqui, já vi tantos amigos passando por aqui, tantos juristas, tantas pessoas importantes, e hoje eu fico feliz de ter participado do seu programa, dizer que foi uma honra e um privilégio tê-lo conhecido. Adorei aí o nosso bate-papo, achei que foi esclarecedor. E queria dizer que a palavra para você é gratidão. Continue com seus programas. Você é um professor exemplar, um advogado exemplar, um comunicador nato. Então, continue assim. E eu me espelho bastante em você para fazer o meu programa, que é o Direito em Pauta, toda quarta-feira pelo Instagram. Mas você é um exemplo para mim. Então, fica a minha gratidão. Muito obrigado. E todos vocês aí, se cuidem, curtam a vida. E eu sempre gosto de usar uma frase: a gente veio essa vida para ser feliz. Não desperdice o tempo, não desperdice o tempo com agressões baratas, não perca o seu tempo. A vida é rápida, mas ela é maravilhosa. Seja feliz. Obrigado, Fernando. Obrigado você aí de casa que acompanhou aqui o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua colaboração. Nós temos aqui recebido várias perguntas que vocês têm nos enviado, têm nos encaminhado e a gente está fazendo o possível para responder a todos vocês. E outra coisa, sugestão de programa, manda para a gente. Sugestão de tema que você quer ouvir, que a gente vai trazer aqui para você. Falou? Então, segue a gente nas redes sociais, canal YouTube Pensando Direito e Rede RVC. E no Instagram, @o_Fernando_Peixoto. Espero você no nosso próximo programa, aqui, terça-feira, às 21 horas, e lá no YouTube, segunda-feira, às 20h30. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.